Olá, meus amigos da Climb, mais uma vez, Alan Lima por aqui. Nosso primeiro vídeo nesse ano de 2023. Eu queria aproveitar o ensejo e desejar a vocês mais uma vez um excelente ano novo, de muita prosperidade e de muitas operações lucrativas aqui pra gente. Vamos falar um pouquinho sobre análise técnica e fica de olho que o vídeo de hoje tem coisa boa. Agora sim, meus amigos, vamos ao tema do dia. E a novidade boa é que a partir de hoje nós vamos começar a colocar a mão na massa. Já há algumas semanas que eu desejava fazer esse vídeo, estava aqui me coçando para a gente começar a operar, mas isso não poderia ser feito sem antes passarmos pelos conteúdos anteriores. Mas enfim, concluídas as etapas, chegou a hora de entrarmos em ação. E hoje nós vamos começar a construir um sistema de operações para que a gente possa simular uma carteira hipotética. Você já sabe, sempre com fins educacionais, tá? Aqui a gente não vai fazer nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda. A ideia é que ao longo dos próximos meses nós criemos uma base de dados interessante sobre o nosso sistema e que também façamos os devidos ajustes de acordo com a nossa evolução nesse período. E para começo de conversa, o que a gente vai definir primeiro é o nosso estilo operacional. Como vocês já sabem, o nosso foco aqui é em operações de swing trade, portanto, operações de curto e médio prazo. Definido o estilo operacional, é o momento então da gente definir qual é o tempo gráfico que vai nos guiar nas nossas operações, ou melhor dizendo, os tempos gráficos. Bom, o tempo gráfico principal para a gente vai ser o gráfico diário, ele vai ser o tempo gráfico de macro tendência, e nós vamos operar também no gráfico de 120 minutos. Então, o gráfico que vai ter os nossos gatilhos vai ser o gráfico de 2 horas ou 120 minutos. Além disso, a gente vai definir também a nossa gestão de risco. A nossa conta margem hipotética tem 50 mil reais e nós vamos correr um risco mensal de 6%, ou seja, 1,5% de risco semanal. Nós vamos ter também um máximo de 2 operações por semana, o que nos dá um risco de 0,75% por operação. Além disso, nós vamos definir também que caso a gente tenha 2 stops seguidos, ou seja, 2 operações seguidas fechadas no prejuízo, a gente bloqueia a nossa plataforma por uma semana. Então, a gente passa uma semana aí na geladeira e só volta a operar na outra semana. E como estratégia, nós vamos adotar alguns critérios. Primeiro, a gente precisa definir como que a gente vai filtrar a tendência no diário. Tá? Eu já montei aqui na tela para vocês e a tendência no diário ela vai ser filtrada a partir de 2 médias móveis, conteúdo do vídeo anterior, que se você não viu, dá uma chegadinha lá no canal, que o vídeo está bem bacana. E as médias móveis em questão são uma média móvel exponencial de 9 períodos e uma média móvel aritmética de 20 períodos. O que é que eu quero dizer com isso para vocês? Enquanto essas médias móveis estiverem alinhadas para cima, estamos em uma tendência de alta. Enquanto elas estiverem alinhadas para baixo, estamos em uma tendência de baixa. Esse é o nosso filtro no diário. Já no 120 minutos, a gente vai adicionar 3 médias móveis, mas não são as mesmas. Algumas são até parecidas, tá? A nossa primeira média móvel vai ser uma exponencial de 17 períodos, essa mais fininha aqui. Em seguida, nós vamos ter uma exponencial de 34 períodos, essa vermelha um pouco mais grossa. E a média móvel de tendência terciária vai ser a média móvel de 72 períodos. Ou seja, a nossa tendência estará definida quando nós tivermos o alinhamento dessas 3 médias na mesma direção. Em outras palavras, as 3 para cima ou as 3 alinhadas para baixo. Então, esses serão os nossos 2 filtros de tendência no diário e no gráfico de 120 minutos, respectivamente. Definidos os nossos critérios de tendência, agora nós vamos definir os critérios de gatilho, isto é, os eventos que vão ativar novas operações aqui para a gente. O primeiro critério utilizado são os pivôs, ou seja, a gente precisa de um pivô. O primeiro critério a ser adotado serão os pivôs no gráfico de 120 minutos. Nós precisamos de uma expectativa de pivô em andamento ou um pivô já formado em andamento para que a gente possa operar. O segundo ponto é que esse pivô tem que estar alinhado com a tendência nos 120 minutos e essa operação tem que ser a favor da tendência no diário. Em outras palavras, as operações só vão ocorrer
se elas estiverem alinhadas com os filtros que nós criamos aqui. E um outro cenário que nos permite operar são as entradas de correção às médias no gráfico de 120 minutos, de acordo com a tendência no diário, ou seja, a favor da tendência vigente. Bom, de maneira geral, já conseguimos definir alguns critérios bem interessantes para a gente começar a trabalhar. Vamos só fazer um pequeno resumo do que foi visto nesse vídeo de hoje, para que a gente já comece a colocar a mão na massa. Ficamos assim então. Nosso estilo operacional vai ser o swing trade, operações de média duração. Nossos tempos gráficos serão diários 120 minutos. A gente tem a possibilidade também de refinar para o gráfico de 60 minutos. Nossa gestão de risco ficou definida com uma conta margem de R$50 mil e um risco mensal de 6%, que dá 1,5 por semana, um máximo de 2 operações por semana. E se a gente leva 2 stops consecutivos, nós temos um bloqueio de uma semana, então a gente fica de férias uma semana para voltar na outra. Definimos a estratégia da seguinte maneira: a tendência será definida no diário pelas médias móveis exponenciais de 9 e 20. A tendência será definida no gráfico de 120 minutos pelas médias móveis exponenciais de 17, 34 e 72. Como gatilhos, temos os pivôs nos 120 minutos, aliados com as tendências do diário e do 120. E também temos como gatilhos as estratégias de correção às médias nos 120. Lembrando que a gente precisa da manutenção da tendência, ou seja, que a tendência esteja em andamento, esteja em continuidade, para que tenhamos então uma estratégia, um setup de correção. Tá joia? Por hoje eu vou ficando por aqui. A ideia era justamente a gente montar o sistema hoje. Eu já faço um aviso aos amigos que, para não configurar a recomendação de compra, o próximo vídeo com operações desse sistema só vai para o YouTube daqui a 15 dias. Nós teremos então uma defasagem de uma semana. No mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão para o nosso sistema, deixa nos comentários que será um prazer respondê-lo. Como sempre, link para o nosso aplicativo na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá que a Climb tem a melhor solução para a sua carteira, com certeza. Desejo aos amigos um excelente domingo, um forte abraço e nos vemos no próximo sábado para dar continuidade ao nosso conteúdo de indicadores.